Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, e a edição de hoje começa com uma história revoltante, gente. Uma história revoltante. Uma mulher foi presa por matar o próprio filho de 7 anos. E o pior, se é que há possibilidade de ter algo pior nessa história, porque tudo que a gente vai contando, tudo que a gente vai falando é muito revoltante. Nós vamos contar em detalhes o que está acontecendo. Eu já chamo para conversa a Lu Coleman, que está na redação. Olá, Lu. É muito difícil para a gente, mas precisamos relatar o que vem acontecendo. Tivemos recentemente o caso do menino Bernardo, o caso do menino Rafael na cidade de Planalto, o caso da Ana Vitória jogada pelo ônibus e agora o menino Miguel, de 7 anos, Lu. Pois é, mais um caso muito revoltante, André. Toda a redação aqui amanheceu extremamente revoltada, chocada com mais uma história de uma morte de uma criança praticada pela própria mãe. É isso que mais revolta, né, André? A gente jamais consegue imaginar que uma mãe poderia matar o próprio filho, como aconteceu em todos esses casos. Segundo o delegado que está investigando este caso, criança que era torturada, criança que passava por pressão psicológica, por pressão física, pressão emocional, tudo de pior que a gente pode imaginar, tudo que, ao contrário do que uma mãe deveria fazer, pois essa criança desapareceu. Ela desapareceu faz cerca de 2 dias. Ontem, esta senhora, jovem, 26 anos, foi até a delegacia de polícia no litoral norte aqui do estado para relatar que a criança tinha desaparecido. O delegado começou a perceber algumas falhas no final da história. Esta moça, depois de fazer essa criança sofrer, deu remédios para ela dormir, não sabe se a criança viva ou morta, botou dentro de uma mala, levou até a beira do rio Tramandaí e jogou esta criança, gente. Jogou o corpo desta criança no rio Tramandaí. E lá, neste momento, está o colega Lucas Abate, porque os bombeiros estão desde ontem fazendo buscas para encontrar, né, esta criança, o Miguel, de apenas 7 anos de idade. Lucas Abate nos relate qual é a situação deste momento. Eu não sei se você está no lado, acho que está do lado de Imbé. E aí o rio Tramandaí, onde os bombeiros estão trabalhando nesse momento, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Estou do lado de Imbé, onde a mãe disse que arremessou o filho aqui no rio Tramandaí, André. As buscas seguem partindo desse ponto, eles estão percorrendo todo o perímetro até a parte da lagoa e também bem próximo ao mar, a cerca de 200, 300 metros de onde eu estou falando neste momento. André, crime aconteceu na madrugada de quinta-feira. Ontem, a mãe foi até a delegacia de polícia para registrar o desaparecimento e, ao longo do tempo, acabou entrando em contradição e confessou o crime. Disse que foi exatamente neste ponto que ela largou o menino. Um detalhe, André, que foi uma entrevista muito extensa, muito longa, muito pesada com o delegado do caso, e ele nos disse que esse menino não foi morto na quinta-feira, e sim vinha sendo morto ao longo do tempo. Vamos ouvir. Ela matou essa criança aos poucos, dia após dia. Felizmente, digo que a criança descansou em paz agora, porque ela não tinha uma vida. Infelizmente, ninguém denunciou. Felizmente, nós não salvamos a vida dessa criança. Vejam o relato do delegado responsável pela investigação. Tocado, emocionado, triste, lamentando que ninguém conseguiu fazer absolutamente nada pelo garoto de 7 anos. Essa fala do delegado me lembra muito bem a psicóloga do menino Bernardo, quando no julgamento falou exatamente isso. O menino Bernardo, ele tinha sido morto aos poucos. E foi isso que disse o delegado nessa entrevista, no caso desse menino, o menino Miguel. Apenas 7 anos de idade, gente. É torturado pela própria mãe. E agora a polícia investiga se junto à companheira dela de 23 anos ajudava ou não ajudava, ou pelo menos era conivente. Isso está sendo investigado, parece que ela tem problemas emocionais, mas aí isso é outra linha na investigação. O principal fato da história, um menino de 7 anos que foi morto pela mãe, jogado, não se sabe se vivo ou morto. Não se sabe se vivo ou morto. Esse menino foi jogado no rio Tramandaí, nas águas geladas do rio Tramandaí, na madrugada de quarta para quinta-feira. E é isso que faz agora o Corpo de Bombeiros, tentando localizar um menino de 7 anos. A gente vai seguir acompanhando
e a gente vai trazendo e atualizando todas essas informações. Deixa eu só reforçar ali o que o delegado disse, que ele falou assim, nós não conseguimos salvar essa criança. E eu acho que a gente precisa deixar muito claro para todo mundo que está aqui nos assistindo, que quando ele fala nós, é todos nós, porque é dever da sociedade preservar a vida das crianças. Ou seja, é o nosso direito, o nosso dever fazer qualquer denúncia se a gente tem conhecimento de que uma criança está sendo vítima de violência. Então, se os vizinhos, se familiares sabiam, era dever de todos avisar a polícia, André. Isso é extremamente revoltante, saber que uma criança estava sendo vítima de violência, estava sendo torturada. E desde quando? Não se sabe desde quando. Eles moravam há pouco tempo lá na região, porque eles eram de Porto Alegre, moravam numa pousada, pelo que se tem de informações. Quer dizer, não havia pessoas por perto. Alguém ouviu essa criança chorando, desesperada, em algum momento deve ter ouvido. Pois é. E é isso tudo que a gente se questiona e a gente se pergunta, por isso a importância de estarmos sempre atentos. E André, o delegado, ele ouviu, né, o depoimento dessa mãe, da companheira, e olha só o que ele disse, o que teria sido a motivação, por que essa mãe teria tirado a vida desse anjo. Vamos ouvir. Que de muito tempo para cá, ela não nutria nenhum sentimento pelo filho. O filho era um estorvo para ela. Um estorvo inclusive para a relação que ela tinha com essa companheira. É o que eu pensava hoje de manhã, estava pensando sobre exatamente isso, Lu e Lucas. A mãe pode não gostar do filho, vamos admitir isso, vamos olhar para essa possibilidade. Pode não gostar, pode não ter uma série de coisas. Pode até procurar algum familiar e entregar a criança ou tantas outras famílias que querem adotar. Agora, mais do que isso, ela só não gostava, como desprezava, como torturou esta criança. Entende? Então é muito mais do que isso. Nós vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando. Lembrando, agora faltando 20 para o meio-dia, o SBT Rio Grande já está no ar. Mais um caso de polícia agora de manhã. Você vai ver, traficantes foram presos por produzirem uma maconha de alta qualidade. É a chamada maconha Bud, né? Bud, é. A droga era cultivada até mesmo em estufa. Era muito cara. Por quê? Porque ela era vendida apenas para pessoas de alta classe, que tivesse muito dinheiro. 4 foram presos, todos os detalhes você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Faltando 20 minutos para o meio-dia, temos um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, 11 horas e 42 minutos, agora 10 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Coloca a sirene sim, porque é um caso revoltante, é um caso de polícia deste menino Miguel, gente, de 7 anos de idade. A mãe desta criança, muito difícil, né, a gente falar de mãe. Falamos sobre isso quando a Ana Vitória foi jogada pela janela pela mãe, talvez progenitora. Me cobraram, André, não tem como chamar de mãe. Eu concordo, mãe é minha, a mãe do Léo, a mãe dos nossos colegas e tantas outras pessoas. Mãe, sabemos o que é uma mãe que cuida, que preza, né? Sabemos o exemplo de mãe. Agora, infelizmente, a história desta mulher aí, que está presa, ela confessou para a polícia, né? Isso foi o que disse o delegado. Confessou que matou o filho de apenas 7 anos de idade. Ela acha que matou também, porque ela disse para a polícia que não tinha muita certeza quando colocou esse menino dentro da mala e chegou até a beira do rio Tramandaí e jogou o corpo dele dentro do rio. A mala foi encontrada.
a mala onde o corpo dele foi colocado. Tá aí a imagem. Aliás, uma criança que, pelo visto, era muito magrinha, muito pequenininha. Porque olha o tamanho desta sacola. É uma sacola, uma mala. Uma mala. Essa é o local onde a criança foi colocada antes de ser arremessada no rio Tramandaí. O Lucas Abate está no litoral norte, está na praia do Imbé e vai trazer detalhes pra gente de mais uma terrível história envolvendo crianças aqui no Rio Grande do Sul. Lucas. Infelizmente, André, é uma história que se repete. Uma criança que é morta por quem deveria proteger. O menino Miguel, que foi morto aos poucos, como disse o delegado, era preso dentro de casa, acorrentado, André. Dormia dentro do armário. Algumas vezes, segundo o delegado de polícia, era um estorvo para a mãe, como relatou o delegado para a gente, numa entrevista extensa, pesada, chocante, com todo esse caso, com a frieza dessa mãe, que na madrugada de quinta-feira dopou o filho com medicamentos e veio aqui nesse ponto entre Imbé e Tramandaí e arremessou o corpo do menino no rio, sem saber ainda, André, se o menino estava vivo, morto, desacordado pelos remédios, apenas descartou essa criança no rio. E a gente está aqui chocado com essa história, acompanhando esse trabalho de buscas. Inclusive, a todo momento chegam novas embarcações por aqui. Agora chegou essa moto aquática do Corpo de Bombeiros. Tem várias embarcações, barcos que estão percorrendo todo esse perímetro aqui, conhecido como Barra de Imbé, indo do mar até a parte da lagoa, onde inicia o rio Tramandaí, uma grande operação de buscas que está sendo realizada para buscar esse menino. André, essa imagem da mala, quando o delegado mostrou pra gente a mala onde o menino foi levado, ele disse, é uma mala pequena. Dá para ver o estado de subnutrição dessa criança. Era um menino muito pequeno para quem tinha 7 anos. Pequeno a ponto de caber nessa mala. Foi isso que o delegado a todo momento repetia para nós e contava, né, sobre os detalhes chocantes, brutais desse crime. Sabe, quando eu escutei essa história desse menino, o menino Miguel, Lucas, quem está nos acompanhando, os nossos colegas, eu lembrei muito de duas histórias, porque ela mistura os dois casos que nós tivemos recentemente aqui, que foi o caso do menino Bernardo, né, do município lá de Três Passos, e que estaria a imagem do menino Bernardo. Quer dizer, o menino o menino procurou ajuda, inclusive, né, porque ele queria estar mais perto do pai. E o menino foi, então, sabemos da história, morto pela madrasta, com a ajuda de uma amiga, com o conhecimento do pai. Né? E aí foi colocado ali no Lajeado, que é um rio que tem lá próximo, naquela região, próximo ali de Seberi, de Frederico Westphalen. Foi colocado, então, portanto, o corpo escondido e depois localizado. Aí vamos para o caso do menino Rafael na cidade de Planalto. Aconteceu em maio do ano passado, fez um ano agora do mês de maio. Está aí o menino Rafael. Um pouco diferente, né, do caso do menino Bernardo, porque até então todos viam a mãe Alexandra sempre muito presente junto ao menino Rafael, que era um menino muito comportado, mas aí começou uma história, né, de que ele estava com comportamentos, não estava obedecendo a mãe, e aí ela resolveu... Bom, aí são 4 versões, nós nem vamos entrar em cada uma delas, mas também teria dopado, e aí desesperada, puxou o menino, enforcou, enfim. São casos os dois casos do menino Rafael, o menino Bernardo, muito semelhantes ao caso deste menino Miguel. Atenção para as imagens ao vivo do Litoral Norte. O Corpo de Bombeiros mobilizado desde a madrugada, tentando localizar o corpo do menino Miguel de apenas 7 anos que foi jogado no rio Tramandaí pela própria progenitora, de 26 anos de idade. Essa é uma realidade muito dura, mas é fato. E aí a gente vê nas imagens ao vivo a mobilização da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros para localizar, porque devido, né, ao mau tempo que se teve, a chuva intensa aí desde quarta-feira para cá, não se sabe a possível localização. Inclusive, ele pode ser localizado na beira da praia, porque o corpo pode ter sido levado pelo rio Tramandaí, pela correnteza, e
aparecer na beira da praia. Lucas. Até o mar estava em ressaca, André. A gente está aqui na beira da barra. A água passava desse ponto ontem devido à elevação do nível do mar. E hoje o mar recuou e pode ter ou puxado o menino para o oceano ou nessa elevação ter empurrado ele para o outro lado. Por isso que é uma busca extensa e difícil, segundo o Corpo de Bombeiros. A gente pode ouvir agora, André, um outro trecho do que diz o delegado Antônio Hacht Júnior, que ouviu essa mulher durante a madrugada e vai nos trazendo aqui ao longo do SBT Rio Grande os detalhes sobre esse crime. No momento, a companheira que tem sintomas de autismo, sinais de autismo, teria referido que alguma coisa com o nome da criança numa mala e no rio. Né? Então, informalmente, ela teria confessado que tinha jogado o corpo do filho no rio Tramandaí, faz divisa entre os municípios de Imbé e Tramandaí. Tá aí o menino Miguel. Deixa eu mostrar, Lucas. Só para quem não acompanhou, quando o delegado fala da companheira, porque a mãe do Miguel, 26 anos, tem uma companheira de 23, uma pessoa que ainda vai passar por um procedimento, uma análise médica, porque tem indícios de problemas mentais, mas pelo que se sabe agora, ela colaborou muito na elucidação deste caso, pelo menos ainda parcial, porque o corpo não foi encontrado. Antes de eu chamar a Gabi Lerina, que também está com a gente. Lucas, deixa eu só para a gente localizar para quem está nos acompanhando, o Lucas, deixa eu mostrar aqui, coloca o Lucas aqui pertinho, para localizar o nosso telespectador que não conhece, não está familiarizado. Esse é o rio Tramandaí, que faz o limite entre a Tramandaí e Imbé, está aqui. Isto, à direita é onde o rio está descendo, a gente pode mostrar, quem é que está contigo, o nosso cinegrafista? É o Cristiano? Cristiano. Tá, o Cristiano mostrando. Então, o rio Tramandaí, ele vem às águas, ela das águas internas, né, da região, de diversas regiões. Agora, segue o leito do rio só para mostrar onde fica a foz, se é que a gente vai conseguir mostrar, mas só para entender que ele deságua no mar. Então, pode seguir, tem diversos restaurantes, né, principalmente do lado do Imbé. Aí segue o rio Tramandaí, é um rio largo, há muitos pescadores. Bom, tem um barco ali na frente atrapalhando, mas o rio, ele segue nessa direção e logo em seguida, não sei se chega a 1 quilômetro, ele chega aí, é foz do rio Tramandaí, que é junto, portanto, ao mar. E esta é uma possibilidade, de acordo com a polícia e os próprios bombeiros, estão procurando, devido às movimentações aí das correntes, o corpo pode estar ainda nesse trecho do rio ou até ter sido levado ao mar e o corpo pode ser encontrado, inclusive, na beira da praia. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina também, que vai conversar com a gente. Diga, Lucas. Não, são cerca de 300 metros até o encontro do rio Tramandaí com o mar. É perto, a gente está do lado de Imbé e na outra margem já é Tramandaí. Certo. E a gente consegue ver, tem vários trapiches por ali e há pouco os bombeiros estavam passando justamente por ali com o barco, porque muitas vezes o corpo pode ficar preso em alguma vegetação, em alguma estrutura. Então toda aquela área ali que o Cristiano está mostrando agora já foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros e há pouco eles passaram uma rede de pesca de fora a fora, mas também não encontraram nada. Lembrando que o corpo foi jogado ao rio, ele não foi jogado dentro da mala. A mala já foi encontrada, já foi recuperada e, portanto, mais ainda difícil de conseguir localizar. Sim, Gabi. Gabi Lerina. André, eu tô indignada, desculpa, André, não é boa tarde pra mim, nem boa tarde pra ninguém. É um absurdo isso que tá acontecendo. Eu não tô acreditando que, de novo, André, mais uma vítima de uma tragédia anunciada, André. Uma mãe matar um filho, André, jogar a criança, sabe se lá estava viva ou estava morta, num rio, André. Não é normal, não tem explicação, André. Não aceito isso, ninguém pode aceitar uma violência. E outra, vizinhança não ouviu? Alguém familiar próximo não sabia? Ouvi relatos, Gabi,
que sim, que vizinhos, pessoas próximas tinham ouvido. Agora, há muitos questionamentos. Como é que não foram fazer uma denúncia? Como é que não bateram na porta? Como é que não foram exato. ver? Essa não, e é chama isso. Omissão, né? De hoje, né? Não, e é Omissão. isso, exatamente isso que precisa ser visto. Agora a polícia vai atrás. Os familiares, o próprio pai da criança, onde vivia, se sabe quem é. Os familiares, quem são os outros familiares próximos que podem estar junto aí no Imbé, porque me parece que eram de Porto Alegre e faz aí cerca de um ano que estão morando em uma pousada, pelo que se sabe, ali no lado de Tramandaí ou Imbé, não sei ao certo, mas é ali próximo, né? E nessa pousada, ninguém ouviu absolutamente nada. Qual que era a relação com as crianças? Escola parece que ele nem ia, nem tinha aula. Não ia. Essa criança vivia num armário, era colocada no armário, não tinha comida. Há relatos no depoimento dela para a polícia, depois o Lucas pode trazer mais detalhes, de que o menino sofria de intolerância à lactose, que portanto ela teria que roubar alimentos para trazer, para poder alimentar essa criança, que ele era um estorvo para ela. Seria essa a motivação dela para terminar com a vida do próprio filho, André? E ela ouvi conta... isso certo? Isso é verdade, André? Me diga, por favor, se é verdade. Quando eu ouvi isso na madrugada, chegou um momento que eu acordei e perguntei, não, eu tive um pesadelo ou isso é verdade? E infelizmente é a verdade que está acontecendo. E mais, o delegado disse que ele, com tantos anos de experiência, ele ficou impressionado com a tranquilidade dela contando tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Lucas Abate. Demonstrou muita frieza, André. Segundo o delegado, mais frieza do que criminosos, bandidos perigosos que ele já prendeu, já conversou. Pessoas que mataram diversas outras vítimas não demonstraram tanta frieza quanto essa mulher. E a motivação, André, é absurda. É o estorvo. Ele era um estorvo para a mãe. Como disse o próprio delegado, a gente pode ouvir novamente. Ela ministrou remédio para a criança, para deixá-la dopada, colocou ela dentro de uma mala e levou até a beira do rio, onde lançou o corpo nas águas. E ela não tem certeza se a criança estava morta quando foi lançada no rio. 11 horas e 54 minutos. André. 11h54, em seguida chamamos o Lucas. Nós estamos mostrando, o SBT Rio Grande mostrando mais um caso revoltante, mínimo que pode se falar. Mais um caso envolvendo uma criança no Rio Grande do Sul. Criança que foi morta pela própria mãe, se é que assim podemos chamar. Isso aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. Uma criança de 7 anos. 7 anos que, como disse, depois o delegado vai falar, essa criança seria um estorvo para ela. Para ela e para a companheira de 23 anos, que também está detida, mas está passando por uma avaliação emocional. Esta companheira, porque apesar de ela ter colaborado, pelo que se sabe, na investigação, ela pode ter alguns problemas emocionais e está sendo, portanto, deve passar por uma perícia, por uma avaliação médica. Mas a mãe desta criança de 26 anos, do menino Miguel, contou em detalhes, deixando o delegado impressionado com a frieza e a tranquilidade, o quanto que ela dizia que essa criança incomodava tanto que ela deixava dentro do armário, dormindo. Estão escutando o que eu vou falar? E aí vai a diferença, né, André, em relação ao caso Rafael e do menino Bernardo, né? Porque nos dois outros casos, os autores negaram. Nesse caso, a mãe confessou, e não só confessou, como deu todos os detalhes sórdidos, cruéis, bárbaros, André. E de que vinha acontecendo, não era de hoje? Não era de hoje, como o delegado disse, essa criança estava morrendo dia a dia. Lá no menino Bernardo, a gente também falava muito sobre isso, ou seja, era uma criança que estava morrendo por dentro, né, a cada dia. Essa criança estava morrendo por dentro, mas também estava morrendo de desnutrição, de violência, um absurdo atrás do outro, André. E nós estamos, então, acompanhando lá em Tramandaí, no Rio Tramandaí, do lado do Imbé, está o Lucas Abate acompanhando, nesse momento, as buscas ao corpo desse menino de 7 anos, o Miguel. Lucas. E mais do que sofrer maus tratos, mais do que não receber a alimentação adequada, esse menino era torturado, André. Segundo o delegado, a gente pode ouvir. A criança viveu, com 7 anos de idade, vivia sobre sobre tortura física e psicológica. Estava subnutrida, né? Então ela apanhou bastante da mãe,
A mãe tinha o hábito de castigar a criança e colocá-la num cômodo da casa lá, de 1 metro quadrado, passava o dia inteiro, é um posto de luz, ali trancada, também permanecia num roupeiro do quarto, amarrada. Aí ela alegou que, como a criança tinha um tom de pele muito claro, qualquer tapa na criança deixava roxa. Meu Deus do céu, André, que horror isso. Isso parece uma história de terror, parece um filme daquelas que a gente não consegue acreditar que poderia ser real. Eu tô assim, indignada, André. Imagina 1 metro quadrado, André. Um poço de luz, a criança ficava presa o dia inteiro dentro de um poço de luz. Na tortura. Consegue entender Tortura. isso, o tamanho do lugar? André. Uma criança de 7 anos cheia de energia, Uma que criança deveria estar tinha- brincando. Não, e uma criança que, pelo que se sabe, numa das coisas que eu vi, ela tinha asma. Inclusive foi levada ao médico, mas aí ela resolveu não seguir com o tratamento. Ou seja, uma criança que tinha falta de ar. Além de todas as torturas possíveis, dormia amarrada dentro de um armário. Uma criança ainda tinha esse problema de saúde, de asma e algumas outras coisas também. Quer dizer, além de tudo, né? Para agravar ainda mais a situação, quer dizer, torturada. E a pergunta, mas ninguém viu isso? Ninguém viu essa criança ferida, machucada? Ninguém percebeu absolutamente nada? Lucas? André, esse menino, eles viviam numa pousada. A gente, inclusive, esteve em frente à pousada. Vários apartamentos, um pátio grande, um local que as crianças poderiam brincar, segundo o delegado, mas esse menino vivia o tempo todo trancado dentro de casa, nesse poço de luz com cerca de 1 metro quadrado. Ou seja, ele não era visto pelas outras pessoas. Mas, segundo a polícia, na noite, no dia anterior, na quinta-feira, essa mulher bateu bastante no menino. Ele gritou, pediu por socorro, muita gente ouviu, André, e nada fez. E o delegado, inclusive, vai investigar se outras pessoas contribuíram para esse crime na forma de omissão. Mas só para fazer um resumo de como tudo aconteceu nas horas anteriores, até chegar ao ponto dela arremessar o menino aqui no Rio Tramandaí, André, começou com agressões. Ela bateu no menino, sabe por quê? Porque ele fez xixi na cama. André, o menino fez xixi na cama e apanhou da mãe, apanhou bastante da mãe. Ficou com várias marcas pelo corpo e com bastante dor por conta das agressões. Ele começou a chorar, começou a gemer. Então, André, ela deu um medicamento, deu remédio para o menino se acalmar, para ficar quieto. Só que provavelmente deu uma superdosagem, o menino ficou desacordado e ela, sem saber se ele estava vivo ou morto, colocou a criança dentro da mala e largou aqui, ó, André, aqui no Rio Tramandaí, onde tem toda essa operação de busca agora. E o detalhe, né, Lucas? Ela chegou até a beira do rio, abriu a mala e jogou a criança. A mala não foi junto. A mala foi encontrada, foi encontrada, inclusive, logo depois que a polícia começou a investigação. E ela deu este remédio. Eu entendi muito bem o que quis o Lucas dizer, mas não era para se acalmar. Era para calar a boca mesmo. Queria calar a boca, estava incomodando. Ele estava chorando e gemendo porque tinha feito xixi na cama. Aí apanhou, Tava com dor, né? foi torturado, estava com dor, gemia. Aí ela deu remédio para ele se acalmar. Se acalmar nada. Não foi para se acalmar, era para calar a boca. Calar a boca mesmo. Tanto é que ela não sabe se jogou o menino vivo ou morto dentro do Rio Tramandaí, nas águas geladas do Rio Tramandaí. Que pessoa pode ser esta? Que pessoa? Me digam, Tudo que menos pessoa? uma mãe, André. Tudo menos uma mãe. Isso não é uma mãe. Eu fico pensando, ela tirou a criança de dentro dessa mala que a gente está vendo aí. Olha o tamanhinho da mala, André. Uma criança de 7 anos, o delegado disse que a criança estava subnutrida. Por isso que deveria estar cabendo aí. A gente está rodando algumas imagens da criança mais novinha, mas ela já estava com 7 anos. A gente tem umas imagens mais recentes. Olha a imagem ao vivo. Meu Imagem Deus ao do vivo. céu, André. E assim, muita gente está perguntando, tá, mas e o pai? E o pai? Né? A mãe disse que o pai não era registrado, ou seja, que a criança não tinha o registro do pai. Vamos ouvir o que o delegado disse a respeito do pai do menino Miguel. Ela teria, na casa dos pais, tido um namorado com quem residia junto, e ela alegou que ela engravidou dele, né? E que ele, assim que soube da gravidez, não quis assumir o filho e foi embora. Então ela alegou que
manteria com ele relações sexuais contra a vontade. O que não... Né, ela morava com os pais na mesma casa. E com esse namorado, é difícil de acreditar, né? Essa versão dela é descabida. Veja o que é, Gabi, Lu Coman, a reação dos telespectadores, porque tem telespectadores que perguntam, mas por que ela não levou então a mãe, o Miguel para o hospital? Não, vocês não entenderam, a gente vai repetir. Pelo que o delegado conta, ela queria mesmo se livrar do filho. Quer dizer, não era a intenção levar para o hospital. Era um estorvo. Ela deixou claro, era um estorvo, era um problema. Diferente do caso do menino Rafael, lá de Planalto, que a mãe disse que não sabia o que fazer, porque quando viu estava morto, né? Lembra de uma daquelas versões? Não, nesse aí é diferente. Tanto é que o delegado disse... Gabi, que se surpreendeu com a tranquilidade, a naturalidade, inclusive com uma tranquilidade tão grande que nem grandes criminosos têm. Uma frieza absurda, Uma frieza né? absurda, Gabi. Parecida com a da Alexandra do Golkensky, né? O que me chama atenção nesse caso é a história de que a Alexandra também disse em um certo momento que queria que o menino parasse de mexer no celular, lembra? O menino Rafael estava incomodando no celular, por isso então ela resolveu dar um paratiqueto nele, dando um remedinho para ele, depois passando uma corda no pescoço e levando arrastada a criança até a casa do vizinho, dentro de um saco, dentro de uma caixa de madeira, né, André? Histórias bem parecidas, histórias horrorosas. Agora, André, o detalhe, viu? Tem pai esse menino Miguel aí. Pai ausente também é crime, né, André? É verdade, verdade. Tem estrutura familiar, tem pai. E aí? Como é que fica a situação, André? Como é que fica a situação? Quem explica isso, André? E eu, de novo, digo, André, não é possível que essa criança tá no estatuto da criança e do adolescente. A criança precisa de comida, precisa de roupa limpa. Eu tenho uma filha, André, precisa de ajuda para ir ao banheiro. Aos 7 anos ainda é uma criança, André. Imagina só essa criança pobrezinho que não sofreu na mão dessa maluca, André. Sim, tanto é, doida, né? Tanto é que o delegado disse que... Essa criminosa, como é que pode deixar uma criança assim, ao relento? Sabe, se lá você não passou frio nessa noite. Essa noite gelada, André. Imagina botar o corpo de uma criança, do filho, no rio. Pensou de colocar numa mala. Mas o que é isso, André? Onde? É o chamado abandono afetivo. Também, sim, a polícia está atrás para saber informações onde está o pai. E só não está nessa foto aqui, coloca a foto dos 3 casos mais recentes, o caso Rafael, o caso do Miguel mais recente, né? E o caso do menino Bernardo. Por pouco não está aqui a Ana Vitória também. Por pouco não está a Ana Vitória também. Vamos lembrar, cerca de um mês, arremessada do ônibus. Da janela do ônibus, recém-nascida, arremessada da janela do ônibus, do banheiro do ônibus, no asfalto gelado, no município de Panambi, pela mãe. Só não está nessa foto aqui por muito pouco, que agora, graças a Deus, se recupera a Ana Vitória e a gente deseja que se recupere cada vez mais. Agora, estes 3 meninos aqui, o que estes 3 meninos sofreram nas mãos de, como disse a Gabi, como disse a Lu, de quem deveria proteger, né? Dos pais que deveriam estar cada vez mais, né, presentes, se a mãe não estava, mas o pai estar presente. Olha o que aconteceu com o caso Rafael, gente. André, olha a tortura que passou esse menino. O menino Bernardo foi pedir ajuda para as autoridades porque ele estava querendo e necessitando de ajuda. E agora o caso do Miguel, que nem chance teve. André, nem brincar o Miguel podia. Nem brincar ele podia, era privado de brincar. Isso tá na lei, criança tem que brincar, ela tem direito de brincar, ele tinha que ficar trancado em casa. Revoltante, né? André, e o delegado, ele relatou o perfil psicológico dessa mãe, ou seja, além de todo esse relato, desse depoimento extremamente frio, calculista, né? Como se tratasse de um objeto, não de um filho, uma criança, mas de qualquer coisa, menos do próprio filho. Ele falou sobre a ira dessa mãe em relação ao filho, ou seja, por que
para ela essa criança era um estorvo, era um problema, ou seja, era algo que não deveria estar ali e que por isso ela resolveu descartar. Pois é, como então se não fosse um bastava, então Lu, não bastava, foi o que eu disse, a mãe, por diversas razões e falta de condições, pode não se sentir em condições de cuidar de uma criança, vai procurar ajuda perto de familiares, vai Mas procurar claro, tanta né? gente querendo cuidar de criança, querendo fazer doações, mas não, neste caso teve o requinte a mais, teve a tortura. Teve sim, e junto com a mãe está sendo investigada a namorada dela, que sabia de toda a história, de 23 anos. Parece, de acordo com o delegado, que ela tem problemas mentais. Isto vai ser investigado, porque até que ponto, não é, um problema emocional interfere em toda... por que ela não interferiu, ou seja, por que ela permitiu que isso acontecesse também, esta outra jovem de 23 anos. Bom, isso é a polícia, isto é a perícia, isto, enfim, vai ser colocado aí durante a investigação. Mas a realidade é esta, a tortura que passou mais esta criança, o caso do menino Miguel, que agora o corpo está sendo procurado no Rio Tramandaí. Lu. André, a notícia agora que chegou nesse momento lá do litoral, helicópteros estão sendo acionados e devem também auxiliar nas buscas que estão sendo realizadas desde a noite passada pelos bombeiros ali no Rio Tramandaí, que a gente sabe, como você bem relatou, ele acaba desaguando ali no mar, então essas buscas serão ampliadas, né, para tentar encontrar então o corpo do menino Miguel. E o pessoal separou, André, um trechinho da entrevista do delegado, que foi extremamente extensa, muito chocante, sobre o perfil dessa mãe e como ela tinha essa raiva em relação ao filho. Vamos ouvir. O que revoltou ela nos últimos dias, que a criança não comia e a criança teria urinado e evacuado nas roupas. Causou a ira dela, o que levou ela a espancar o próprio filho. Não, aí eu fico perguntando o seguinte, meninas. Quer dizer, a mãe ficou com ira, ficou incomodada que a criança não comia. Bom, mas o que queria esta mãe, afinal de contas? Uma mãe que colocava esta criança a dormir dentro de um armário escuro amarrado. Isso é uma das sessões de tortura que vivia essa criança de 7 anos, que passava fome, que nestas condições emocionais, criança que urinou na cama, e aí a partir disso, quer dizer, não foi isso. Outras coisas por trás disso, era tudo talvez que ela quisesse que acontecesse, para partir então, para bater, que é o que ela fez nessa criança, bateu, o menino chorou, gemia. Aí ela deu remedinhos para ele se acalmar. Se acalmar? Não, não era para se acalmar. Era para calar a boca, porque estava incomodando demais. Para se livrar, né? Era para se livrar. E ela contou isso com toda a naturalidade para a polícia. Não foi nem assim, morreu e desesperadamente eu fui correndo jogar em algum lugar, como disse a Alexandra, no caso do Rafael lá de Planalto. Neste caso, ela foi muito objetiva, muito clara no que ela queria fazer, muito certa do que ela queria, Gabi. Pois é, André, lembra que eu comentei um caso de que o delegado falou que o menininho teria problema de intolerância à lactose, e talvez por isso ele tinha dificuldade de se alimentar e que, portanto, ela tinha raiva. A mulher, a mãe, eu não vou chamar de mãe, essa mulher, essa assassina, ela tinha raiva. E aí, por isso, então, ela tinha que roubar alimentos para poder oferecer para a criança, então, alimentos sem lactose. O delegado também falou sobre isso. Tem o delegado já? Ela disse que a criança tinha intolerância à lactose e só poderia comer certos alimentos. E que ela, nas palavras dela, roubava a comida de casa. Então ela pegava a comida da companheira, uma comida light e tal, que não era, que não seria dela. E isso seria errado. Isso era motivo para a criança ser castigada. Agora, é claro, poxa vida, quem não sabe, quem tem problema de lactose, quem tem problema com glúten, obviamente que se tu tens, né, não é aversão, me fugiu o termo, alergia, intolerância. Intolerância. Isso. Pode ser intolerância, pode ser alergia, né? Certo. Na verdade, se você continua comendo níveis. Alimentos assim, você vai ficar ruim, você vai ficar mal. Claro. É óbvio que a criança ia passar mal em cima da cama, sim. Né? Quer dizer, as coisas em determinado momento parecem que elas se faziam provocadas.
justamente, né, fazia parte do jogo de tortura. Eu lembro do caso do menino Rafael de Planalto. Vocês vão lembrar muito bem também que as pessoas próximas diziam, mas a gente nunca imaginava que pudesse acontecer, porque a Alexandra... Eu lembro que o próprio delegado, o doutor Ercílio, ele comentou isso. A Alexandra passava todo dia levando ele para a escola aqui e não se imaginava que pudesse, né, ser uma mãe que maltratasse o filho. E esse era o relato de toda a população lá de Planalto. E no Dia das Mães ele não fez uma homenagem para ela, André, lembra? Exatamente, exatamente. Mas aí eu fico pensando, será que em nenhum momento alguém desconfiou da mãe, né, do menino Miguel? E percebam onde é que o André está querendo chegar. Porque para a sociedade, para as pessoas, para os amigos, ela não demonstrava isso, não. Coloca aí uma postagem aí na tela. Coloca aí uma postagem na tela. Olha aí, ó. As manifestações dela, sou mãe de um menino incrível e arteiro, troquei um delineador de olhos por um corretor de olheiras, o cabelo arrumado por um rabo de cavalo, horas de descanso por horas para cuidar do meu filho, bolsas da moda por fraldas, saídas de festa por saídas para o parque. Sou mãe e não importa nada do que deixei pela satisfação de um olhar amoroso por um mamãe vem aqui comigo, tenho 21 anos e tenho orgulho de ser mãe. Vamos ver quantas mães, e aí segue o texto. Isto no ano que nasceu a criança, né? Não, faz 5 anos essa postagem, eu acho. Um pouquinho... Porque ela tinha 21, né? Agora ela tem 26. Essas postagens aí, André, são aqueles textos, né? Que se copia, que se cola, que se compartilha, enfim. Exato. Ela quis dizer, né, André, que ela era uma excelente mãe, só que assim, ó... Eu sou mãe, André, de uma criança pequena. Uma criança pequena, ela tá ainda aprendendo a se desenvolver, André. Ela é óbvio que a Catarina, minha filha, não aceita comer brócolis todos os dias, entende? Tem que ter uma paciência para sentar, tem que conversar, tem que ter amor. Tem que ter amor por um filho, André. Paciência é amor, amor é paciência, é conversando, é no diálogo. Eles fazem xixi, eles fazem as coisas erradas, eles se machucam, eles quebram coisas da gente. André, são crianças, são anjos que estão aprendendo a se desenvolver, André. Como é que tu vai brigar com uma criança, André? Como é que tu vai não dar comida para uma criança, André? Não, eu não consigo aceitar. E pelo texto, percebam, né? Para quem trabalha com psicologia, certamente vai interpretar muitas coisas do que está escrito aqui. Quer dizer, chamar atenção para isso. Troquei um delineador de olhos por um corretor de olheiras, sabe? Percebam, né? Subliminarmente diz muita coisa isso. Tanto é que ela chama a atenção para exatamente esses detalhes. A questão física, né? Como se fosse um problema, né, André? Exato. Imagina, tu vai trocar o teu rímel lá, a tua maquiagem para ficar com olheiras durante a madrugada, mas são sacrifícios da vida de mãe. Não são sacrifícios. O cabelo são arrumado. O cabelo arrumado por um rabo de cavalo. São fases, André, são fases que tu vai passar. São fases maravilhosas, André, que é o descobrimento daquela criança. Tu tá ajudando ela a se descobrir, a formar um ser. Isso é maravilhoso, isso não é trabalhoso, André. Claro que é. Ficar acordado de madrugada dá trabalho, mas faz parte. Um dia é bom, no outro não é tão bom, no outro tu vai dormir, daqui a pouco a criança tá enorme, tá te abraçando, tá te devolvendo aquele amor. Eu conversei agora há pouco, André, com uma psicóloga que é especialista no desenvolvimento infantil e também faz essa análise sobre violência envolvendo as crianças. E ela me contou um pouco sobre o que pode estar por trás dessa mãe que cometeu esse crime, que é inaceitável, segundo ela, né? A mãe mesmo confessou o que fez com o próprio filho. Vamos ouvir, doutora Júlia. É muito difícil conseguir definir uma causa específica para uma situação de maus tratos tão expressiva ter acontecido. Pode estar relacionada a um histórico de própria criação, relacionada a maus tratos, de ter um histórico de violência da sua própria família de origem, por parte dessa mãe, desses pais. Pode também estar relacionada a aspectos socioculturais, né? Então, o quanto aquela pessoa, ela cresce de alguma forma num contexto que é mais violento. Nós estamos falando aqui no SBT Rio Grande de mais um caso chocante.
no mínimo chocante, para a gente resumir o que aconteceu com mais uma criança no Rio Grande do Sul. Aí imagens do Rio Tramandaí, onde está sendo procurado o corpo deste menino Miguel, de 7 anos, que foi jogado pela própria mãe. Foi jogado dentro do rio, tirou de dentro da mala o corpo que ela sedou, não se sabe com qual tipo de remédio, mas porque ele estava chorando e resmungando que ela tinha dado uma surra nele. E aí ela colocou esta criança, de certo, achou que tinha morrido pelo relato que falou para a polícia, mas ela não tinha certeza, ou seja, a criança podia estar viva, colocou dentro de uma mala, carregou, porque ela tem rodinhas, carregou até a beira do Rio Tramandaí, abriu a mala, jogou o corpo da criança e por isso agora o Corpo de Bombeiros está fazendo, portanto, esse rastreamento pelo Rio Tramandaí para tentar localizar o corpo deste menino. O colega Lucas Abate está, nesse momento, lá no litoral norte, há pouco estava junto ao Rio Tramandaí, e agora vai trazer outras informações de um outro local ali no Imbé. É isso, Lucas? Da casa, André, onde tudo aconteceu, a cerca de 1,5 km da margem do Rio Tramandaí, do ponto onde essa mãe jogou o filho desacordado ou morto na madrugada de quinta-feira, nós viemos até o local onde tudo aconteceu. Essa pousada aqui, André, o Cristiano vai mostrar, é um local com várias casas, vários apartamentos, pequenos apartamentos por aqui. E segundo as informações, a gente conversou há pouco com a responsável pelo local. Ela não quis aparecer, não quis gravar entrevista, mas nos relatou que a mulher, a companheira e o menino vieram morar recentemente por aqui, por volta do dia 15. Estava há poucos dias aqui. E ela diz, André, que em nenhum momento ouviu gritos. Ela nega as informações que foram repassadas pela polícia de que os vizinhos, de que pessoas próximas ouviram os gritos do menino. Foi isso que ela disse rapidamente para a nossa equipe aqui na frente da casa. André, o Cristiano está mostrando o que é possível mostrar por aqui. Tem esse portão na frente, ali o pátio, que segundo o delegado é o pátio extenso da pousada, onde o menino poderia brincar, mas que ele ficava preso do lado de dentro, em um poço de luz, em um cômodo com cerca de 1 metro quadrado. Vindo por aqui também, André, a gente consegue ter uma ideia do percurso que essa mulher fez até o rio. Segundo a polícia, ela evitou, o Cristiano vai mostrar aqui mais para o meu lado, Cristiano, por favor. Aqui, ó, André, Paraguaçu. Alguns metros onde estão aqueles ônibus, onde tem a Avenida Paraguaçu. Certo. Avenida principal de Imbé, a avenida que corta praticamente todas as praias do litoral norte. É uma avenida que tem comércio, tem movimento, tem câmeras. E segundo a polícia, ela evitou a Paraguaçu. Ela foi pelas ruas internas, foi por dentro, carregando o corpo do menino dentro dessa mala para evitar aquela avenida, a poucos metros daqui, e que seria o caminho mais curto até a margem do rio. Ou seja, no meio de tudo isso, André, no meio de toda essa situação do filho desacordado, provavelmente morto, dentro da mala, ela ainda pensou em evitar a principal avenida da cidade para não ser flagrada por câmeras de segurança. E aí como vai carregar? O que ela fez, né? Ela pensou, bom, como é que eu posso levar? Vou pegar uma mala, e pegou uma mala que a gente vai mostrar daqui a pouco. Né? Aliás, para ela o filho era uma mala, não é verdade? O filho não era absolutamente nada, tá aí. A mala onde esta mulher colocou o corpo do menino, e ela mesmo disse para a polícia que não sabia se ele de fato estava morto, tá? Então, ainda esse menino pode ter sido jogado nas águas geladas do Rio Tramandaí com vida, tá? Porque o que ela deu, e eu não sei como que ela administrou, nem quantidade, nem como que ela tinha, isso é a polícia que vai investigar, que tipo de remédio, qual foi a quantidade, Lu, que ela deu para esse menino. E se realmente ela deu, né, o remédio. E também se é que deu. Se é que deu o remédio. Então, daqui a pouco o Lucas vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ela teve toda, né, a tranquilidade, tanto é que o delegado disse, uma pessoa muito tranquila, que contou tudo com muito detalhe, numa frieza impressionante. Colocou o menino e foi carregando, desviando de alguns locais para não chamar a atenção. Se chamasse a atenção, estava ali carregando uma mala, né? Uma mala, e foi até a beira do Rio Tramandaí, onde abriu esta mala e jogou o corpo do menino Miguel, de 7 anos, no Rio Tramandaí. Sobre medicamentos, André, o que se tem de informações, hein, ô Lucas? Fluoxetina foi um medicamento administrado por ela para o menino. Era até um medicamento que é usado pela companheira dela, que segundo a polícia tem alguns sinais de autismo. Isso um laudo vai confirmar agora nos próximos dias. Mas era um medicamento usado pela companheira que relatou, André,
que 2 cartelas do medicamento sumiram recentemente das coisas dela, de onde ela deixava o medicamento. Já a mãe, por sua vez, alega que deu apenas meio comprimido, uma versão que a polícia acredita que é totalmente mentirosa, acredita que a dosagem foi muito superior. E André, um detalhe até sobre isso, a todo momento, enquanto a gente estava na delegacia de polícia, o delegado Ractes conversava também com o pessoal, os comandantes, os bombeiros da Brigada Militar que estão operando nessas buscas, e ele dizia sobre a importância de encontrar logo o corpo desse menino por uma questão pericial. Encontrando o corpo vai ser possível saber a dosagem, saber os maus tratos que ele sofria, os sinais de tortura e também o estado de subnutrição. Por isso, além de, claro, toda a questão que envolve encontrar o corpo, localizar esse menino também vai ser muito importante como uma prova pericial para a polícia a partir de agora. Outro detalhe daqui, André, a gente conversou há pouco até com alguns vizinhos, outras pessoas que não moram na pousada, mas moram aqui bem próximos. E eles disseram que, ó, Cristiano, um pouquinho mais para cima vai mostrar que tem uma sacada aqui, André. E uma vizinha me relatou o seguinte, ela disse que no verão ela fica dentro de casa apreensiva, vendo muitas vezes as crianças na sacada, se escorando por ali, e ela fica com esse medo, e ela disse para mim, e eu não imaginava que o maior risco que o menino corria, que uma criança corria, era dentro de casa e não aqui fora, onde eu ficava completamente preocupada. Portanto, aí o Lucas Abate, nosso colega, está no litoral, está no Imbé, onde residia o menino Miguel. Esse menino, agora o corpo está sendo procurado no Rio Tramandaí. Os bombeiros já receberam apoio de mais equipes para conseguir localizar o corpo do menino. Está sendo feito, né, todo um rastreamento, inclusive nas construções ali na parte ribeirinha do Tramandaí, há muitas casas, muitas colunas palafitas, então está sendo feito o rastreamento e há a possibilidade sim, devido à correnteza, do corpo já ter sido lançado ao mar e ser localizado inclusive na beira da praia. Esta é uma possibilidade. Por isso os bombeiros então se mobilizando para identificar, localizar o quanto antes o corpo do menino Miguel, de 7 anos, que foi jogado pela própria mãe na madrugada de quarta para quinta-feira. Daqui a pouco trazemos mais detalhes e atualizações sobre este caso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, 12h e 24 minutos, 10 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já pensou em retomar os estudos para ir ainda mais longe? Se sim, essa é a hora de se inscrever no EJA do SESI e concluir o ensino fundamental e médio com aulas à distância. Você estuda sem precisar sair de casa. E aí, curtiu a ideia? Acessa lá ejadocese.com.br e veja as condições especiais. EJA do SESI, desenvolva o que já existe em você. Muito bem, 12h e 24 minutos, agora 12h e 24 minutos. Nós seguimos falando sobre este trágico, é mais um caso envolvendo uma criança no Rio Grande do Sul. 12h e 24 minutos agora, é o caso do menino Miguel, menino de 7 anos. O Lucas Abate está no litoral norte, trazendo para a gente as informações. Está sendo procurado o corpo desse menino, foi colocado dentro desta mala pela própria mãe, depois de uma série de torturas e de medicamentos que ela deu para a criança, segundo relato dela para a polícia. Aí ela foi até a beira do rio, da noite de quarta para quinta, abriu esta mala, tirou o corpinho dele, porque era uma criança muito magrinha, pelo que se relatou, né, é o que ela relatou, e pelo que se sabe, era uma criança extremamente fraca, porque nem se alimentar direito se alimentava, ela era torturada, trancada num fosso de luz dentro de uma residência que há pouco tempo estavam morando na praia do Imbé, aonde está nesse momento o colega Lucas Abate. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros segue fazendo a procura ao corpo dele no Rio Tramandaí. Lucas. E até uma atualização que a gente recebe sobre as buscas agora, André, é que todo o perímetro do rio até a lagoa, no sentido para que, do mar para o continente, todo esse perímetro já foi vasculhado de fora a fora, as margens principalmente, e nada foi encontrado. Por isso se reforça uma hipótese de que o corpo está para o lado do mar. E logo, uma aeronave do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, deve ser deslocada até o litoral para sobrevoar o mar, sobrevoar o litoral e auxiliar nessas buscas, já que essa hipótese de que o corpo está no rio acaba perdendo força com a continuidade das buscas agora pela manhã. A gente pode ouvir agora, André,
novamente um trecho do delegado Antônio Raxi Júnior falando sobre a relação da mãe com essa mulher, a companheira dela, que também é investigada como cúmplice do crime. No momento, a companheira que tem sintomas de autismo, sinais de autismo, teria referido que alguma coisa com o nome da criança numa mala e no rio. Né? Então, informalmente, ela teria confessado que tinha jogado o corpo do filho no rio Tramandaí, faz divisa entre os municípios de Imbé e Tramandaí. Perceba a dificuldade que tem o delegado de relatar o que ele ouviu desta mulher por todo o caso, por toda a indignação, revolta e muita tristeza. Percebam que passou esse menino Miguel. Mas agora o delegado vai relatar o momento em que o corpo foi jogado no rio Tramandaí. Escutem. Ela ministrou remédio para a criança, para deixá-la dopada, colocou ela dentro de uma mala e levou até a beira do rio, onde lançou o corpo nas águas. E ela não tem certeza se a criança estava morta quando foi lançada no rio. A mala foi encontrada, né? A mala foi encontrada e por isso os bombeiros seguem fazendo as buscas. Gabi Lerina. Continua o osso o delegado de novo e continua ouvindo e não consigo acreditar, André, que uma mulher chamada de mãe fez isso com o próprio filho. Mais uma vez, André, mais uma vez nós estamos aqui no SBT mostrando um crime contra uma criança e novamente os familiares envolvidos, André. Como disse o Lucas, a senhora lá da frente, moradora da região onde vive essa, nem vou dizer essa família, onde mora essa mulher com a companheira dela, que não imaginava que a criança poderia estar correndo risco dentro da própria casa, André. Como assim, André? Como assim, André? Não dá para acreditar nisso. Aliás, toda essa cena de violência também é estudada, por isso, então, eu conversei com a psicóloga e a gente vai ouvir mais um trecho dela sobre essa relação, sobre essa situação horrorosa desse crime que chocou a todos aqui no Rio Grande do Sul. Até hoje a gente ainda luta muito para quebrar com aquela máxima de que não tem problema dar uma palmada, né? Esse tipo de mito de que o punir, o educar com agressão, que na verdade a gente sabe que não é educação, também é uma forma, de algum modo, de permitir que essas situações aconteçam. E o que a gente consegue perceber desse caso do menino Miguel, desta mãe que agora já está presa, a companheira dela está detida e estão aguardando ainda alguns laudos, que aparentam alguns problemas, né, emocionais, mas pelo que eu entendi, colaborou muito nessa investigação, né, Lucas? Depois o Lucas pode detalhar melhor isso pra gente. Agora percebam, gurias, não foi algo que aconteceu muito repentinamente. Pelo que a gente percebe, pelo que a gente já conseguiu concluir, o que o menino Miguel já vinha passando não era de hoje. Já era de muito tempo que ele vinha sendo torturado, literalmente torturado. Tanto é que eu ouvi em algum dos relatos que ela levou ele até o médico porque tinha problemas de saúde, inclusive asma e alguns outros problemas menores, que ela preferiu buscar outros tipos de tratamento e não deixar no tratamento médico. Né? Ou seja, um desleixo com a saúde do menino porque não levou nem adiante. E além de tudo, além dessa criança ter falta de ar, essa criança dormia amarrada dentro de um armário, gente. Vocês têm noção do que nós estamos falando? Não, tem noção André, do que nós estamos falando? O Lucas está lá nesse momento onde morava há cerca de um mês. Me parece que eles se mudaram para o litoral há 1 ano, mas neste local moravam há cerca de um mês. É isso, Lucas? Há cerca de 15 dias, segundo a dona da pousada. Cerca de 15 dias, 15 dias, André. No dia 15 deste mês, eles vieram morar nesta pousada aqui na rua Sapucaia, em Imbé.
É cerca de 50 metros da Paraguaçu, uma das principais avenidas, a avenida que corta todo o litoral, e também a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da Barra de Imbé, no local onde o corpo do menino foi deixado pela mãe e onde as buscas estão sendo concentradas neste momento. André, um outro detalhe sobre o que a polícia encontrou dentro da casa. A gente perguntou para o delegado o que tinha dentro da casa, o que eles encontraram, como é que era o ambiente. O delegado até relatou que era um ambiente de certa forma bagunçado e eles encontraram 2 cadeados e correntes, o que, segundo a polícia, indica que eram os materiais usados por ela, pela mãe e pela companheira para amarrarem, acorrentarem esse menino. E é por isso que o delegado afirma, e a gente pode ouvir mais uma vez, que esse menino não foi morto ontem, não foi morto na quinta-feira, mas sim foi morto aos poucos. Ela matou essa criança aos poucos, dia após dia. Felizmente, digo que a criança descansou em paz agora, porque ela não tinha uma vida. Infelizmente, ninguém denunciou. Felizmente, nós não salvamos a vida dessa criança. Neste aspecto, exatamente o que disse a psicóloga em depoimento no julgamento do menino Bernardo. O Bernardo foi morrendo aos poucos e agora o delegado traz exatamente esta frase, que o menino Miguel estava sendo morto aos poucos pela mãe e que agora vai descansar. A única questão que a gente traz nesse momento, que eu trago nesse momento, é saber quantas outras crianças estão morrendo aos poucos neste momento. O que exige de cada um de nós cuidado, atenção, preso pela vida das nossas crianças. Até porque, né, André? A própria polícia disse, né, que não descarta denunciar vizinhos, familiares por omissão. Então, também é dever daqueles que estão próximos, daqueles que presenciam também, qualquer tipo de violência. De todos, pessoas próximas, familiares, é uma vizinhos. Coletiva, né? Exato. Mais um chamado do Lucas lá do Imbé. Não, e quando vocês perguntam quantas crianças estão morrendo aos poucos, eu trago aqui um dado, André, de uma reportagem que a gente fez no ano passado, na época do caso Rafael, trazendo o período entre a morte do caso Bernardo, em 2014, até abril de 2020, maio de 2020, com o caso Rafael. E, André, não é só Bernardo, não é só Rafael, não é agora o Miguel. 145 crianças, André, perderam a vida de forma violenta por assassinatos dentro ou fora de casa aqui no Rio Grande do Sul nesse período, entre 2014 e 2020. É muita criança, André, e a gente precisa ter uma atenção, um olhar muito atento para isso. Muito bem lembrado, Lucas, porque nem todos os casos nós ou temos conhecimento, ou muitas vezes não são próximos, mas de fato alguns casos tomam, né, uma dimensão. E esses 4 casos mais recentes, né, de uns anos para cá, digamos assim, contando com o julgamento do caso do menino Bernardo, mas coloca aí o menino Bernardo, coloca o menino Rafael da cidade de Planalto. Vamos aí lembrar da menina Ana Vitória, que por pouco não entra para a estatística, ela que foi arremessada da janela do ônibus logo que nasceu. E agora o caso do menino Miguel. São 4 casos que a gente pode levar, né, trazer aqui para a reflexão de todos nós. O quanto ainda nós, como sociedade, estamos falhando e precisamos sim ter muito, mas muito mais atenção com as nossas crianças. Para finalizar, algo mais, Lucas? Não, André, só para informar que as buscas seguem por aqui, ganhando reforço agora também de um helicóptero que vai percorrer principalmente a parte do litoral da praia, porque se tem uma possibilidade muito grande no momento de que o corpo foi levado sim para dentro do mar. O mar estava em ressaca, avançou para o rio e recuou agora nas últimas horas. Então a possibilidade é que nesse recuo o corpo foi puxado para dentro do mar. Ok, obrigado Lucas Abate pelas informações, a gente vai seguir acompanhando mais esse terrível caso. Gente, 12h e 36 minutos agora, 12h e 36, 10 graus é a temperatura, ainda teremos muito frio.
Nós já temos, há pouco nós estávamos fazendo aí o cálculo de quantos municípios com temperaturas negativas, ou perto de zero, olha, passa de 80, viu? São José dos Ausentes, apesar de toda a beleza que faz aí o gelo, vejam só, muitas lavouras, gente, prejudicadas por causa da geada. E geada que deve se repetir, como eu disse, agora nos próximos dias. Então, depois da neve, do frio intenso, olha só, para esses animais também é um problema muito grande, porque os animais precisam se alimentar e olha só a quantidade de gelo nos nossos gramados. Geou em muitos municípios aqui na região metropolitana. Então, nós vamos seguir pelo menos até domingo com temperaturas muito baixas ainda aqui no Rio Grande do Sul. 12h, 36 minutos agora. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção no recado. Um recado especial da doutora Luciana da Sorri Fácil. É um recado para você. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, agora a hora certinha, 12h, 38 minutos. Este é o meu frio grande do sul, céu, sol, sul. Ô, Lu, que frio, Lu! Meu Deus Olha, do céu, foi difícil hoje sair da cama, hein? Poxa, é uma mistura de sentimentos, né, Lu? Por um lado, as maravilhas do frio, né? As belas paisagens, a neve aí que a gente teve 2 dias atrás, o sol no amanhecer, é muito, de fato, muito bonito. Tem o outro lado, o lado, sim, das pessoas que estão passando ainda muito frio e das lavouras, porque ontem mesmo eu lia, vai ter um reflexo na inflação. Não pensem que o frio, com certeza vai. É um reflexo na inflação, nos preços das verduras, na verdade, porque depois da neve veio o quê? O frio, né? O frio de muitos. rachar. E olha aí, muitos graus abaixo de zero, né, André? É verdade. Bom, a sexta-feira, né, teve o amanhecer mais gelado do ano, gente. Vejam, isso é manchete. O dia mais gelado do ano, a temperatura chegou a 7 graus e 2 décimos abaixo de zero. Em Vacaria, eu vou repetir, não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. 7 graus, só me ajuda ali o teleprompter, por favor. 7 graus e 2 décimos abaixo de zero. E é para a região da Serra que nós vamos. O Guilherme Fadanelli está em São Francisco de Paula, onde nevou muito, e eu sei muito bem porque eu peguei essa neve em São Francisco e agora está um céu azul aí. E aí, Fadanelli, muito frio por aí? Oi, André, sabe que não? Nesse momento, 8 graus aqui em São Francisco de Paula. Para com isso! Para, tranquilo! 8 graus, tá triquente, né? Comparado com ontem, tá bom. ótimo. Com menos 7,2 em Vacaria ainda, né? deve estar suando, André. Então agora, olha que bonito que está aqui atrás, olha só. Céu azul, não tem uma nuvem, André e Lu, aqui em São Francisco de Paula, olha só. Vou pedir para o Fabrício mostrar, olha aqui os pinheiros, as araucárias, aqui uma paisagem muito típica aqui da nossa região. Agora, se nesse momento tá 8 graus, com sol, tá agradável, como você disse, André, de manhã não foi nada fácil. Além dos 7,2 negativos lá em Vacaria, a gente teve 7 negativo em Ausentes. Aqui em São Francisco de Paula, menos 4,6, menos 2 em Caxias. E aí na capital, fez 2,3 positivo, acima de zero, mas ainda assim, muito frio aí em Porto Alegre. E a movimentação aí pelo município, porque eu percebi, Fadanelli e Lu, que quando eu estava descendo lá de São Francisco de Paula, inclusive depois da neve, eu peguei muita chuva congelada indo em direção a Taquara,
A fila de carros subindo era muito grande. Como é que está a movimentação aí em São Chico? O pessoal ainda olha para o céu azul. Será que vai nevar ainda? Muita gente por aí, Fadanelli. Eu acho que a esperança de neve já passou, viu, André? Mas o turista sempre, o turista sempre tem. quer. Sempre tem a esperança, né? Vai que... Agora, todo mundo curtindo o frio, né? A gente está aqui em São Francisco de Paula, tem circulação, claro, de turistas. A gente está aqui próximo a um hotel, onde a gente já viu muita gente chegando, pedindo se tinha ainda quartos vagos. Enfim, deve ser um fim de semana aí de muita movimentação. Segundo o Sindicato dos Hotéis aqui da região das Hortênsias, a lotação dentro dos 75% permitidos já é de 100%, ou seja, está todo lotado esse fim de semana aqui na região das Hortênsias, todo mundo querendo frio. Antes da gente ver a tua reportagem, está perto aí do Lago São Bernardo? Não, eu estou aqui no interior de São Francisco de Paula. Eu vim num lugar diferente para o SBT Rio Grande de hoje para mostrar para vocês. Eu estou mais no interior. Fotografia espetacular. E qual foi a mínima lá hoje, lá em São Chico? Foi frio também, né? Bem frio. Foi, menos 4,6. Muito frio. E olha, eu vou ver se o Fabrício consegue mostrar. Não sei se ele vai conseguir para mostrar para vocês, mas a gente ainda tem um rastro de gelo aqui numa ruazinha. Não sei se vocês conseguem ver aí, branquinho, um rastro branco ali na grama. Tudo aquilo ali ainda é gelo, ó. Na sombra ainda não derreteu. Olha ali, dá para ver. Olha ali, gente. Isso, 12h42. Estão vendo aqui? Percebam ali no cantinho, essa é da geada, não é da neve, tá? Não é da neve, mas é da geada. Bem no cantinho aqui, que é onde o sol ainda não pegou, a gente consegue observar, mas que registro. Muito obrigado aí pro cinegrafista por ter nos presenteado com esta imagem ao vivo, né, aí da região. Aliás, São Francisco, eu estive no Lago São Bernardo, é uma das cidades também muito charmosas e muito bonitas que a gente precisa valorizar. Vai contigo aí, Fadanelli. Agora, a gente vai mostrar, dentro do projeto Encantos de Inverno, André, o turismo numa cidade aqui pertinho. Pouco conhecida, viu? Gramado. Olha aí. A gente vai mostrar um turismo diferente em Gramado, um turismo pelo interior do município. Vamos conferir aí um passeio diferente, com um roteiro mais cultural, gastronômico, tudo aquilo que a gente gosta nesse inverno. A região das Hortênsias é sinônimo de glamour durante o inverno. É só as temperaturas baixarem nos termômetros para as cidades ficarem lotadas. Seja para um simples passeio pelas ruas charmosas ou comer nas centenas de restaurantes de pratos típicos da estação, como fondue. Tem ainda museus, passeios ao ar livre e, claro, opções para quem curte adrenalina. Mas por trás de todas essas atrações que estão no topo entre as mais visitadas, estão passeios ainda pouco conhecidos, mas que aos poucos estão fazendo a alegria dos turistas, principalmente daqueles que retornam à região das Hortênsias. São os passeios pelo interior. Gramado oferece 4 roteiros diferentes que apresentam ao visitante um pouco da cultura e dos costumes dos povos que colonizaram a cidade. Pode fazer experiências diferentes, né? Experiências que vão conectar ele muito com a nossa cultura, da nossa colonização e que vai mostrar para ele uma Gramado totalmente diferente. Nossa equipe vai acompanhar o Tour do Vale, que percorre o Vale do Quilombo. O passeio inicia nessa charmosa jardineira. Pelo caminho, uma parada nessa capela centenária erguida por imigrantes italianos. Na sequência, chegamos à propriedade da família Marcon. Debaixo das árvores, o turista ouve histórias do trabalho na colônia e também conhece ferramentas rústicas usadas no século passado. A experiência segue com contato direto com os animais da propriedade. Aqui, o visitante pode até alimentar as ovelhas. Está sendo muito legal, muito interessante conhecer mais um pouco da história daqui, saber mais sobre como foi criada mesmo a cidade. De volta à jardineira, é hora de apreciar a paisagem pela janela. O tour ainda passa por um alambique, onde se pode degustar cachaça e caldo de cana, e termina nessa charmosa casa construída por imigrantes alemães. No antigo salão de baile, a música permanece. E uma mesa farta nos espera para encerrar com chave de ouro o passeio pelo interior.
É verdade, olha... Ai, que fome, André! Um alento, né, Lu? Só que eu fiquei um pouquinho assustado, Lu. Porque o Fadanelli mostrou um museu ali, aí numa das peças do museu, um telefone que eu usava quando eu era criança, tia. Olha que você vai revelar a sua idade aqui. Qualquer hora eu tô indo pro museu, é isso? Aquele telefone de disco. Não, olha ali, é o telefone, mano, tá ali o telefone. Ó, eu também já tive um desses em casa. Eu era criança, mas, ó, discava, aquela coisa que, né, roda ali o telefone e volta. E aí, quando a mãe colocava e o pai um cadeado pra gente não gastar telefone, tinha um esquema que a gente batia assim, conseguia fazer ligação, lembra? Mas isso a gente conta outra hora. O cadeado no telefone, meu Deus. Esse tu não lembra. Olha só, me ajuda aqui, fica comigo, Lu. Que agora a gente, ó, partiu cultura, sabia? Meio-dia e 46 minutos, agora 10 graus a temperatura nesse momento. Pois é, chegou a sexta-feira sim. E sexta-feira, Lu, é dia de quê? Isto mesmo, dia, ó. Partiu cultura. Partiu! Partiu com a Bruna Colossi. Então, olha só, partiu. Oi, gente, boa tarde, André, pra ti, boa tarde pra todo mundo que tá nos acompanhando. É hora de Partiu Cultura e de trazer um pouquinho de música pra vocês. E hoje a minha conversa é com o Paulinho Sures, cantor gaúcho, que tá começando agora na carreira solo dentro aí da música tradicionalista. É um prazer ter você aqui com a gente, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Coisa bem boa, eu já quero começar sabendo de novidades, né? Eu sei que tu lançou há pouquinho uma nova música, inclusive com um clipe. É uma música bem gaúcha e é a tua primeira composição autoral, é isso? Exatamente, grande parceria aí junto com meu irmão Rafael Rigueira, do Grupo Camperismo. Tivemos o prazer de compor essa canção, Até Dar Coice e Manotaço, que já está disponível aí no YouTube aí, o pessoal quiser conferir. Pelo nome eu já percebi que é bem gaúcha mesmo, gaúcho raiz, né? Mas, Paulinho, conta pra nós, a música tá na tua vida há bastante tempo, né? Isso. Eu comecei, na verdade, com 6 anos de idade, eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, como cantor. O meu tio, ele tocava sanfona, inclusive tocou pro Gildo de Freitas. E daí eu comecei assim, né? Ele tocava a gaita e eu cantava. Aí ele viu que tinha um talento ali, né? E assim eu fui dando os meus primeiros passos. Depois eu formei minha primeira banda, tinha mais ou menos 16 anos, chamada Garotos Campeiros. E de lá até hoje eu nunca mais parei. E aí o que te motivou nesse momento a começar uma carreira solo dentro da música tradicionalista? Como eu já vinha de outros, na verdade sempre foi um sonho, né? Eu sempre vim de outros trabalhos, sempre tive vontade de fazer um trabalho meu com a minha cara, assim, né? No meu formato de música gaúcha. E graças a Deus esse ano foi um ano muito importante pra mim, que eu tô realizando esse sonho. Que coisa bem boa, então vem cá. Que tal a gente largar esse chimarrão, ou até pode ficar com ele, mas você cantar bastante, usa ele de microfone, canta pra gente, queremos uma palhinha. Vamos sim, vamos lá. Vamos com a minha então? Até Dar Coice e Manotaço. Já preparado, esperando tá uns arreio, pois é rodeio, eu tô chegando de novo. Eu sei que sábado tem baile, eu já me atraco, batendo taco de botão, vamos chegando. Tem prenda linda, canha pura e marca buena, noite é pequena pra gastar sola dançando. Tem prenda linda, canha pura e marca buena, noite é pequena pra gastar sola dançando. Boa, que saudade de um bailão que me deu aqui, ó. Não vou negar, fiquei aqui já no embalo, louca pra dançar. E ficou bem dançante, né? É pra botar o povo pra sala mesmo, pra dançar. Paulinho, obrigada por ter participado, obrigada por ter trazido o teu talento e falar um pouquinho desse lançamento aqui pra gente. Do fundo do coração, fica aqui o meu agradecimento. A gente que agradece, um beijo pra ti, pros guris também, muito sucesso pra todos vocês. E aí, gente, curtiram, dançaram um pouquinho, se aqueceram? Então, tem mais um convite maravilhoso pra vocês. Porque se hoje é sexta, amanhã sabe o que te espera? O Masbá vai invadir a telinha pra te fazer companhia, cheio de matérias inéditas e incríveis. Olha só. Quem gosta de basquete? E de patinação? E de ginástica rítmica? Que tal misturarmos essas modalidades?
é o Game do Masbá, amanhã, a partir do meio-dia. Tá imperdível, né? Eu te espero amanhã a partir do meio-dia e, claro, na semana que vem tem mais Partiu Cultura. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo, Bruna. Só um pouquinho, coloca ali o Paulinho Sures de novo. À direita é ele mesmo, hein? O nosso Gaudério, o Diego Calovi, estava ali tocando. Coloca ali rapidinho a imagem dele. Um grande abraço, Diego Calovi, nosso parceiro, nosso colega. Trabalha aqui com a gente, também responsável por várias das nossas imagens do SBT. Ele também gosta de um fandango, é um artista, um grande artista. Tá aí ele na direita, ali quietinho. Tá ali o Diego Calovi. Calovi Filmes. Um abraço, Diego Calovi. Tá aí participando também, ali junto com o Paulinho Sures. Aproveitou para dançar um pouquinho também? Eu estava aqui me esquentando eu junto. tava. E assim, sabe que em tempos de pandemia é com distanciamento. Então aqui o salão tá todo só para mim, aquilo. Oh, beleza. Que saudade de um bailão. Oxa vida. 12h, 51 minutos. Olha só, logo depois do intervalo, a provável escalação da dupla Grenal nos jogos do final de semana. O intervalo é rapidinho, a gente já vai. Olha aqui, estamos de volta com o SBT Rio Grande. Abri agora. Olha só, o pão de mel da Biscoito Zezé. Por falar na Biscoito Zezé, eu tenho um recado para todo mundo, porque essa semana nós tivemos vários brasileiros se destacando nos Jogos de Tóquio. Além das medalhas, é importante essa conquista de espaços, né? E a presença num campeonato tão importante. E falando na importância de espaços e presença, está chegando aí o Dia dos Pais. E por que eu estou falando isso? Porque mais do que um presente, a presença é algo muito importante na relação entre pai e filho. Pode ser que você não more com o seu pai e agora não pode oferecer esta presença física, é verdade. Mas existe uma solução para isso. Biscoitos Zezé, vou te falar como. Manda uma cesta de produtos para ele e marca uma videochamada, gente. É tão simples. Nesse Dia dos Pais, quem puder, proporcione esse momento entre vocês. Entre você e seu maior craque. E, é claro, com a presença da Biscoito Zezé. E se ainda estiver em dúvida quais produtos escolher, entra lá no Insta, @biscoitos_Zezé. Lá tem muitas dicas, tem uma surpresa, inclusive, especial rolando para o Dia dos Pais. Biscoito Zezé. Carinho de pai para filho há mais de 50 anos. Minhas sugestões, ó, eu abri agorinha o pão de mel, tem aqui o maçã, o folhado maçã e canela, o mignon. E agora, para encerrar, que vai vir o esporte, eu vou ter uma folguinha, eu vou me deliciar. Não, o pessoal aqui pedindo, um monte de gente pedindo. Agora eu vou deliciar sozinho o pão de mel da Zezé, tá bom? Agora tá chegando o esporte. Entra em campo, Matheus Schenck. É hora da gente falar de negócios, quer dizer, de esporte. Mas no Grêmio estão acontecendo aí várias negociações. Gente podendo chegar, gente podendo sair. Não é verdade, Matheus Schenck? Boa tarde. Tudo bem, André? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa é a nossa manchete, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de Grêmio. Pode ter gente saindo e também tem gente que estaria chegando, mas está um pouquinho complicado. Enquanto o André come os biscoitos Zezé, e eu tento pedir para ele que ele me conceda um. Gente, ele tá comendo mesmo. Vamos conferir então a nossa medalhista de bronze no judô, a Mayra Guiar. A Luciane Coleman foi fazer uma matéria muito especial falando com o pessoal da Sojipa, onde ela treina. Confere só. Ela é gigante, dona de um feito inédito. 3 pódios consecutivos em Jogos Olímpicos. Londres, Rio e agora Tóquio. A Mayra tem um nível e um espírito de competitividade anormal. E a próxima meta dela é participar da 5ª Olimpíada, que seria um recorde total no judô. Dessa vez, o bronze na categoria até 78 quilos veio por Ippon, imobilizando a sul-coreana Yoon Ji-yoon. Mas o pior adversário, Mayra enfrentou antes da Olimpíada. A gaúcha de 29 anos teve que mostrar força e paciência. Em setembro do ano passado, a judoca passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. A 7ª da carreira. Foram 16 meses sem competir. Tudo isso em meio a uma pandemia. Tinha Mundial, tinha as Olimpíadas e aquela incerteza se ela ia conseguir voltar a tempo. A história de Mayra Guiar nos tatames começou aos 6 anos de idade.
Desde os 11, ela treina aqui na Sociedade Ginástica de Porto Alegre. Uma trajetória de sucesso que teve início aos 15 anos, quando Mayra conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio, sem ainda sequer ser faixa preta. As mãos que garantiram tantas conquistas estão eternizadas no clube. Ela conquistou 6 medalhas em Campeonato Mundial, 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos e 15 medalhas em Grand Prix e Grand Slam. E agora, também medalhista de bronze em Tóquio, é motivo de inspiração, dentro e fora dos tatames. Um exemplo de luta de quem caiu e soube se reerguer. O que torna ela tão grande é saber que ela sempre volta, assim, depois de uma queda, ela volta muito bem. Ela é muito resiliente. Muito legal, né? Parabéns para Mayra Aguiar, e ela tem só 29 anos e tem ainda uma trajetória olímpica pela frente, com certeza. Vamos falar então de Grêmio. André, na manchete você falou sobre os negócios. A gente preparou telas para você para resumir os negócios do Grêmio. Richard, segura o coração, vamos junto. Matheus Henrique iria para o Sassuolo da Itália por 12 milhões de euros. Esse negócio está perto de ser concretizado. Próxima tela aí, vamos ver. Quem está indo para o Sassuolo também, segundo consta, é o Juan, zagueiro muito jovem do Grêmio, que iria só em dezembro por um valor de 9 milhões de euros. Próxima tela aí, falando de negócios do Grêmio, saídas possíveis, prováveis. Ferreira. Negócio também pode estar acontecendo com um empréstimo para o Al Ain dos Emirados Árabes por 4 milhões de euros. Tá, mas não vai vir ninguém? Não vai vir ninguém? Vai sim. Parece que sim. Pedro Rocha, na última tela. Só que assim, o negócio complicou com os russos. Ele pertence ao Spartak Moscou, que quer dinheiro, quer din-din, para liberar para que o Grêmio possa ter o Pedro Rocha por empréstimo. Para falar sobre esses negócios, está comigo Jeremias Werneck. Boa tarde. O torcedor gremista pode ficar um pouco preocupado com tanta gente saindo? Ô, Schenck, André, todo mundo que está com a gente. Deixa eu dizer para vocês, desses negócios todos aí, a saída do Ferreira é menos provável. Matheus Henrique e Juan estão com as malas prontas para ir para o Sassuolo da Itália. O Sassuolo da Itália, tá? E qual é o outro negócio do Pedro Rocha? Pedro Rocha. Os russos estão pedindo mais ou menos 3 milhões de reais. Eu não sei se aí no estúdio vocês quiserem fazer um pix pro Grêmio para dar uma inteirada nesse valor. Vocês entrarem na barca, o negócio sai. Hein? Quanto é? Quanto? 3 milhões de reais. 3. Tá bom. É aquela coisa, não convém brigar com russos, né? Não é uma boa ideia, geralmente. Mas enfim, negócios da vida gremista. O Grêmio que enfrenta amanhã o Bragantino, quarto colocado no Brasileirão, é fora de casa em Bragança Paulista. O Grêmio que deve ter algumas novidades, vai ter o Jeromel de volta. A gente vai acompanhar na tela a provável escalação gremista para essa partida de amanhã à noite. Tomara que seja um sábado à noite bom para a dupla Grenal. Daqui a pouquinho a gente fala também do Internacional. Essa escalação provável, Jeromel de volta, na frente Ricardinho, inclusive o Ricardinho que ontem falou para a imprensa que o Grêmio deve ir fechadinho. Bragantino e Grêmio, dá para sonhar com surpresa gremista em Bragança Paulista, Jeremias? Como diria o comentarista aquele, esse jogo é fio desencapado, né? O Bragantino em Bragança Paulista, o Bragantino quarto colocado, dificílimo o jogo. Se o Grêmio empatar, vai fazer um grande resultado. É claro que a campanha do Grêmio exige vitória, né? Mas o Grêmio não tá no momento para ir lá e dizer assim, não, nós vamos ganhar do Bragantino aqui. O Grêmio vai jogar fechadinho, né, Schenck? Vai mesmo. Quem falou isso foi o Ricardinho, não fui eu, não foi nem o Jeremias. É o próprio Grêmio que admite que vai na retranca contra o Bragantino. Bom, Grêmio contra o Bragantino fora de casa. Amanhã à noite também tem Internacional em campo contra o Cuiabá. É 8 da noite. Essa partida no Beira-Rio. O Internacional que também está com uma escalação provável que vai pintar na tela para você. A grande novidade é o Vinícius Melo, né, Jeremias? Jogador jovem da base. Surgiu ali com o Ramires. Vai ter a primeira chance como titular no comando do ataque, já que o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo estão suspensos. Mas é contra o Cuiabá, né, Jeremias? Dá pra ter um pouquinho mais de esperança num Colorado vencendo, né? Se lá é fio desencapado pro Grêmio, aqui já tá neutralizado. Aqui o Inter tem que ganhar e tem que jogar bem. Eu tô muito curioso pra ver o Vinícius Melo, sabe? Ele tem uma boa temporada no time sub-20 do Inter. É um centroavante que não fica parado na área. Olha, eu tô bastante curioso pra ver. Daqui a pouco o Inter acha um centroavante ali fora do Yuri Alberto, do Galhardo, do Guerreiro. Já imaginou se o Vinícius Melo faz 2 gols contra o Cuiabá?
se isso acontecer, Jeremias, eu diria que Yuri Alberto fica mais perto de ser vendido, né? Boa lembrança, boa lembrança. Inclusive, ontem a gente falou bastante sobre o Guerreiro. Me parece que o ataque do Inter é uma questão a ser resolvida, né? Contra o Atlético Paranaense o Inter criou, não marcou, contra o Olímpia também. Será que agora, com um jovem, vamos enfim ver gols amanhã contra o Cuiabá? Jeremias, me diz que vai ser fácil o jogo. Eu não posso dizer isso, eu vou estar mentindo. Tem que esperar. Tem tudo para ser fácil. Portanto, vai ser difícil. Então tá. Inclusive o técnico do Inter, o Diego Aguirre, vai ter algumas novidades, né? A gente tem na tela as novidades do Internacional, estão suspensos, atenção, estão fora o Galhardo e o Yuri Alberto, que dificuldade, meu Deus! Yuri Alberto estão fora esses dois jogadores. Quem tá de volta é o Tyson, vai ser uma novidade pro Inter. Finalmente a gente espera ver o Tyson com uma sequência, né, Jeremias? Tá difícil ter uma sequência de jogo pro Tyson. E o que me chama a atenção é que o Tyson, ele entrou e ele ficou jogando, né? Ele não teve um período assim de adaptação, né? Voltando da Europa depois de tanto tempo. E aí o corpo dele começou a sentir. Eu estou bastante curioso para ver o Inter sem o Galhardo, sem o Patrick. E sobre os gols, metade dos gols do Inter no Campeonato Brasileiro foram de pênalti. Todos do Edenilson, que inclusive vai ficando, né? Vai ficando. Nada não de fala novo. muito alto, senão os caras lá vão lembrar. Mas por enquanto nada de novo, né? Ele vai ficando. Por enquanto ele permanece. Rapaz, Internacional e Cuiabá é amanhã, 8 da noite. Também às 9 da noite vamos ter Bragantino e Grêmio. Tomara que seja um sábado à noite bacana para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Jeremias, palpites para esses dois jogos aí. Grêmio e Bragantino e Grêmio 1-1. E Inter e Cuiabá 2-1 pro Inter. 2-1? Vai me dizer que o Inter vai sofrer contra o Cuiabá em casa. Não, eu não disse isso. Vocês da imprensa distorcem tudo. 2-1 é fácil, então. 2-1 é barbada. Não, mas vai tomar um gol lá no finalzinho do jogo, entendeu? Tentando ficar bem com todo mundo, né? Que coisa séria. Que isso, cara? Vamos falar velho. Vamos terminar com Olimpíadas. Jeremias, tem muitos gaúchos ainda em Tóquio brigando por medalhas. Vamos conferir na tela para você os garotos do vôlei, com 3 gaúchos vencendo os Estados Unidos 3-1 ontem. No rugby feminino... Oi? Baita vitória. Isso aí. No rugby feminino, a Luísa Campos, com o Brasil, foi eliminada. Infelizmente, o Brasil perdeu os 3 jogos. No atletismo, revezamento 4x400 misto, Anderson Henriques acabou eliminado. E no futebol feminino, Jeremias, decepção brasileira, com a Andressinha titular. O Brasil perdeu nos pênaltis para o Canadá. Uma pena, né, Jeremias? Triste, mas na verdade a seleção não tinha enchido os olhos, né? Mas é uma pena, assim, claro. Então é isso, André? Bom, eu já comi quase todos. Caramba, acabou tudo. Quase todo o pão de mel aqui. O último é meu. Vamos ver se vai dar tempo. A gente quer encerrar a edição de hoje. André. A gente quer encerrar a edição de hoje. Eu guardei para ti um mignon, tá, Lu? A gente quer encerrar a edição de hoje agradecendo a companhia de todos. Vamos encerrar com as imagens do frio em Caxias do Sul. Boa tarde para ti, bom fim de semana, Matheus Schenck, Jeremias, Lu Coleman, para quem está nos acompanhando também. Até segunda-feira, 19h20, tem o segunda edição. Tchau, gente.